Boa noite a todos e todas. Eu tô aqui, como você falou, fazendo jantar, não, estou salvando uma gororoba do almoço, transformando no jantar. E estou muito feliz de participar, de estar participando, consegui agora participar do grupo, né? Eu trabalho hoje com um aluno estudando a saúde da população trans numa cidade do interior do estado do Rio. Sou professor da FRJ e a novidade é que sou mais novo aluno da Faculdade de Ciência Política. E aí eu achei que eu não tinha nada para fazer, coordenar um curso de bacharel, né, ser diretor de ensino de um instituto, achei que era pouco. E aí eu queria fazer mesmo era direito, mas como direito não tem EAD, eu me inscrevi no curso de Ciência Política e estou amando, já comecei, é para começar em janeiro, né, fevereiro, mas eu já peguei todos os livros, já estou lendo o que tem que ler e assim. E aí eu vou ficar mais chato ainda na vida, mas tá tudo bem. Ah, que legal. Você está fazendo literalmente de meia-noite às 6, né? Porque o tanto de coisa que você já faz. Nossa Senhora. Bom, pessoal, mas é isso. Que bom que vocês puderam vir aqui. A gente vai fazer essa nossa última reunião aí desse ano. O pessoal está chegando aí. Igor, boa noite. Saulo e Thaís. Então, a bola está com vocês. Depois, a partir do ano que vem, em meados aí, depois que o pessoal já tiver se integrado melhor, vamos botar os nossos novos mestrandos para conduzir também as reuniões. Mas, por enquanto, vamos lá. Ale, inclusive, se você me permitir aqui mais ao fim, pedir para o pessoal a opinião do que achou desse último semestre, que a gente trabalhou com planejamento, né? Tentou fazer uma organização. Eu queria saber se o pessoal gostou, para a gente poder ir planejando também aí com o Edilson, com o Rodrigo. Acho que vai ser muito legal ter esse feedback hoje, se for possível, né? Mas como eu já mandei lá no grupo para vocês, hoje a gente vai falar um pouco de um texto que chama O Nome Dele é Gustavo e Ele é a Minha Mãe, Reprodução e Parentesco entre Homens Trans que Engravidam. O Edilson, o Rodrigo, até mesmo o professor Gunnar, que eu acho que faria acho que não pôde participar aí nos últimos encontros com a gente, mas falamos de algumas coisas que eu adoraria muito ouvir a opinião dele. Edilson, Rodrigo, a minha pesquisa é sobre direitos reprodutivos de homens trans e eu estou estudando sobre a gravidez de homens trans e estou ainda sem saber se eu fechei um recorte ou não, mas estou vendo também a questão da parentalidade, de planejamento familiar, e a gente tem discutido bastante isso nas nossas reuniões aqui. Esse texto é um texto da Anne Monteiro Alencar. Ela é doutora e mestre em antropologia pela Universidade da Bahia, graduada em ciências sociais, e esse artigo faz uma análise em torno da gravidez transmasculina e, a partir de uma abordagem etnográfica, ela apresenta vivências de 4 homens trans brasileiros que passaram pela experiência da gestação. E, ao longo desse texto, ela explora a maneira como é narrado essas experiências pelas pessoas trans. Então, eu queria até ver se pedir um socorro para a Thaís, como eu estou na UFOP, aqui a internet costuma ser ruim, se ela pode espelhar o texto, Thaís. Porque, na verdade, pessoal, como é uma pesquisa etnográfica, né, essa pesquisadora aplicou um questionário e colheu relatos de pessoas trans que eu acho que são muito interessantes da gente analisar aqui. Aí, se vocês quiserem ajudar aí a gente a dizer o que vocês acham dessas experiências, enfim, que a pesquisadora traz, eu acho que ia ser muito legal da gente fazer meio que essa dinâmica. Mas aí, Thaís, você pode abaixar um pouquinho? Eu já expliquei sobre o que é o texto. Esse texto, na verdade, pessoal, resulta da pesquisa dela, então ela não tá trabalhando com uma hipótese nem nada, ela está trazendo mais essa questão em torno de planejamento familiar, de parentalidade, que nem era o objeto da pesquisa da Anne Monteiro, mas ela, a partir do questionário que ela aplicou, ela conseguiu coisas muito interessantes a esse respeito, aí por isso que eu acho que ela trabalhou nesse artigo para poder trazer também questões acerca de planejamento familiar. Então, aí, ela primeiro traz o relato do Breno. O Breno é um homem trans de 27 anos, à época que foi entrevistado, né?
que é morador de Feira de Santana, uma cidade próxima a Salvador, na Bahia. E ele conta, né, eu vou ler aqui o relato dele agora. Eu já pensei em parar com a transição de gênero, sabe? Mas se eu parar agora, ou se eu voltar para a caixinha do esquecimento, eu não vou ser feliz o suficiente para terminar de criar ela, a filha. Porque tudo o que eu faço é sempre pensando primeiro nela. Eu acho que até hoje, se eu me privei tanto de buscar uma coisa que eu sabia que não era só o fato de gostar de garotas, que tinha algo a mais, foi por causa disso. Só que isso aí já vai trazer outras consequências, ainda mais quando a pessoa tem filho. Porque eu já falei para a maninha que as únicas opiniões que importam para eu tomar alguma decisão é a dela e da minha família. Então, aqui, a pessoa está narrando a experiência com a transição de gênero e com a gestação. Apesar acho que o professor Gunnar poderia falar melhor sobre isso, se ele puder, mas a transição de gênero não representa, pode não representar barreiras para pessoas trans masculinas gestarem. Né? Pode sim apresentar os obstáculos, mas existem até relatos de pessoas que fazem a transição, nunca interromperam e engravidaram. E essas pessoas ficam numa situação muito complicada, porque a partir do momento que estão gestantes, né, elas encontram extremas dificuldades dentro dos postos de saúde, o atendimento médico, que é sempre de forma tão precária, não conseguem entender as subjetividades desse sujeito, consequentemente não consegue atender com dignidade, com respeito, e isso promove uma evasão dessas pessoas dos postos de saúde e até mesmo uma esterilização simbólica dessas pessoas, já que direitos sexuais e reprodutivos não são garantidos para homens trans. Então, aqui no início, o Breno começa a relatar um pouco dessa experiência dele de gestar e também de fazer a transição de gênero. Aí, Thaís, se você puder dar um pulinho lá para a página, aqui para mim é a página 4, 5. Está no fim da página 4, início da 5. É mais um relato. Aí, eu vou ler aqui também. Não foi uma gestação tranquila, porque na minha cabeça, homem não engravidava. E na minha cabeça, eu era um homem. As mudanças corporais, elas me afetavam muito. Quando eu ia comprar roupas, as roupas de gestante eram só vestido. Eu falei, não vou. Aí fui numa costureira e mandei fazer uns macacões assim, bem masculinos. Eu lembro que eu estava tomando banho e de repente começou a sair leite do meu peito e eu comecei a gritar: "Mãe, socorro, está acontecendo alguma coisa errada". E a minha mãe falou: "Para de ser besta, isso é leite". Quando eu estava fazendo o pré-natal, eu lembro de ter conversado com o médico e falado para ele que jamais, em momento algum, eu faria parto normal. Eu pagaria pela cesárea. E essa fala deixa nítido como os homens trans deixam ainda mais complexo essas relações de gênero, né? Como a pesquisadora, a autora do texto traz. Complexifica as fronteiras entre a feminilidade e a masculinidade, já que a partir dessa possibilidade dos homens trans, a gente vai ter que começar a pensar a gestação não só como algo ligado ao feminino, às mulheres. A gente tem que começar a pensar também para poder, de fato, assegurar os direitos dessas pessoas, a possibilidade humana, biológica, enfim, dessas pessoas, através de outros modelos de entendimento, não seria nem outros modelos. A gente desprender dessa dualidade sexo-gênero, parar de pensar não só a gestação, mas também as relações de parentesco fora da heterocisnormatividade. Aí você pode abaixar mais um pouquinho, por favor, Thaís? Continuando o relato do Breno, tá logo aí. Isso. Ele diz que descobriu a gestação com 2 meses de gravidez. E foi em um momento que eu tinha que contar para a minha família. Primeiramente, eu tinha contado para 2 primas minhas e elas não estavam acreditando. Eu era aquela pessoa que ninguém imaginaria que ia ter um filho, por eu ser quem eu sou.
Então, foi um impacto muito grande na vida da minha família quando eu contei. Aí ninguém entendeu mais nada. Meu pai achou que eu ia casar com o cara, achando que eu ia voltar a ser a fulana, mas se enganou e ficou decepcionado. Ficou 2 meses sem falar comigo. Minha mãe ficou 1 mês sem falar comigo. A minha avó aceitou melhor que todo mundo da minha família. Quando ela, a mãe, estava começando a aceitar a sexualidade lésbica, eu engravidei e isso acabou bagunçando a cabeça dela. Não só a dela, como a de todos. Tudo virou uma bagunça para todo mundo quando eu engravidei. Então, aqui nesse relato, ele traz as relações, como se deu aí a questão com a família, né, que é realmente muito complicado. Imaginem, uma pessoa trans ter que lidar com isso dentro da sua própria família, que já é uma dificuldade aceitar a sexualidade, entender que a identidade de gênero não tem a ver com sexualidade. E quando consegue dar passos nesse sentido, vem a questão de uma gravidez e promove um desentendimento ainda maior por parte da família, em decorrência disso que eu falava anteriormente, né, de como essas possibilidades humanas são pensadas a partir do parâmetro da heterocisnormatividade. Aí pode descer mais, Thaís, eu acho que tem mais relato. Isso aí. Eu vi na televisão algo falando sobre transtorno de identidade de gênero. Depois eu fui pesquisar na internet para saber o que era isso. Foi quando eu conheci o famoso João Nery. Comecei a falar com ele. João, eu li um pouco sobre você e me identifiquei pra caramba, só porque tenho uma filha. E aí, uma coisa que ela falou e levo para mim pro resto da minha vida. O fato de você ser mãe não te faz menos homem. Você é homem, você é mãe e você pode ser os dois sem problema nenhum. E a partir daí foi procurar ajuda. Fui e comecei com todo o processo. Legal ela citar o João Nery, trazer aqui uma conversa que teve com ele. O João Nery tem uma autobiografia que eu até comprei e estou lendo, que se chama Viagem Solitária. Ele narra a experiência dele com a transição de gênero, com as questões da masculinidade. E é muito interessante de ver o impacto que ele causou, né, ao se posicionar como um homem trans e articular esse tipo de revolução. Trouxe um impacto muito grande, porque começa a mexer justamente nisso que eu venho trazendo, que é o problema com como a gente pensa esse tipo de relação a partir da heterocisnormatividade. Pessoal, vocês querem comentar algo sobre esse relato, alguma questão assim, ou eu posso ir vendo os outros relatos? Por favor, Ale. Não, é o que eu só acho sempre muito interessante quando a gente lê esses textos, a gente vê esses relatos, é que o quanto que nós do direito estamos longe de conseguir dimensionar dar respostas para essas pessoas, né? Imaginem, o direito já tem um problema enorme de imaginar uma pessoa lésbica, um homem gay sendo pai, sendo mãe. Agora, você imagina uma pessoa trans, um homem trans que fica grávido e tem um filho. Isso dá um nó na cabeça da maioria dos nossos amiguinhos aqui do direito, que não sabe o que faz com essa pessoa, né? Que direito que a gente atribui para essa pessoa. Então, eu acho que esses relatos são muito legais para a gente poder perceber. Quando a gente fala de diversidade, a gente está falando de algo muito, muito sério e muito complexo. Não é só o fato de que tem gay, lésbica, travesti, não. É que, na verdade, você tem uma confusão no meio dessas histórias. De repente, você pode ter um homem com registro de João, com sexo masculino, e ele vai reivindicar perante o sistema público de saúde direito a um ginecologista, a um obstetra, a um parto, e ele vai reivindicar o direito à licença, e qual licença que eu dou para essa pessoa, né? Eu dou uma licença paternidade, dou uma licença maternidade, enfim. Coisas que para nós, o direito fica sem saber dar respostas, do nada. Então, eu queria comentar sobre a saúde dessa população. Essa população, ela é simplesmente invisibilizada dentro do Sistema Único de Saúde. Ela não tem espaço no Sistema Único de Saúde. Esse Gustavo, né, que era o relato, né, do Gustavo, se ele chega numa unidade de saúde, as pessoas não sabem nem onde colocar, porque ainda se divide as questões em masculino e feminino. Então, a gente tem lá
Uma ala masculina e uma ala feminina. Aí na ala masculina, as pessoas podem se sentir incomodadas de estar com ele ao lado. Na ala feminina, ele vai ficar incomodado de estar. Então, assim, existe uma grande dificuldade no Sistema Único de Saúde de entender que existe diversos gêneros e como categorizar essas pessoas. Para você ter uma ideia, eu acho que meu tema de TCC vai ser a alteração, inclusive, na forma de pensar o cateterismo vesical, porque existe uma técnica na medicina que a gente faz, que é o cateterismo vesical, só que masculino e feminino. Mas como masculino e feminino? Porque eu vou fazer o cateterismo vesical feminino no homem, no João. Então, na verdade, é um cateterismo vaginal e o cateterismo peniano. Então, a gente tem que mudar essa nomenclatura, entendeu? Aí isso vai ser outra luta. Aí pode ser que seja já por aí a nossa forma de mostrar que não é mais isso, masculino e feminino, só, simplesmente. Né? E essas pessoas não têm a moto. Essas pessoas não têm nem espaço no sistema. Você não vê, no hospital que eu ministro aula lá com os alunos, você não vê a população trans. Eles não têm nem espaço, eles não chegam a esses lugares. Pois é, né? O legal de ver os relatos que o Gunnar traz é que não só o direito tem um problema enorme com isso, né? A área de médicos da medicina, enfim, também não dá conta disso. Então, assim, a gente está muito mal acompanhado, né? A gente do direito é muito mal acompanhado. A gente fica sem saber o que fazer, mas o pessoal da medicina também. Então, essa experiência que tem sido muito interessante também nesse sentido. Pois é, o professor Gunnar basicamente confirma aí a hipótese do que eu tenho pensado para minha pesquisa, né? Eu usei o termo aqui esterilidade simbólica, mas fico perguntando, é simbólica mesmo ou é quase uma esterilização, uma esterilidade compulsória, né? Porque essas pessoas de fato não podem engravidar. O professor Gunnar, em outros textos que a gente trouxe, de algumas pessoas relatando as experiências delas nos postos de saúde. E foi horrível de ler textos nesse sentido, porque é de todo tipo de violação, de todos os tipos de... no texto anterior, né, Thaís, a gente discutiu um pouco disso, e é muito triste ver esse cenário, não respeitar a identidade das pessoas que chegam lá, é não conseguir conhecer aquele corpo, ver um corpo como anormal, e dar um tratamento diferenciado a essas pessoas. Lembro de um relato de um homem trans que passou pelo processo de aborto, né? O aborto já é tão delicado quando a gente vai falar de uma mulher cis, mas quando é um homem trans, ele relata uma marginalização completa ali no lugar que ele estava sendo atendido, a ponto das enfermeiras nem sequer darem atenção para o caso dele, chegarem no ouvido dele e cochichar, fica quieto aí, quem mandou você abortar? Né? Coisas nesse sentido, porque passa pelo crivo do desumano, tá tudo bem a gente desumanizar essas pessoas que são anormais, né? Eles justificam a partir da biologia, do saber médico e através do próprio direito essas violações de direito, porque não é o natural a gente querer incluir essas pessoas, ao que me parece, né? Parece ser esse o pensamento deles. E aí, no restante do texto, pessoal, a Anne Monteiro traz o relato dessas pessoas falando como é a relação com o filho. Se você puder abaixar mais um pouquinho, Thaís, eu vou ler só mais um desses relatos, que é esse aí, ó. Para mim, a grande pergunta é, como sua filha te vê? Ela me vê como a mãe dela. Ela foi criada assim. Já sabe quem é o pai, quem é a mãe. Já nasce naquilo ali. Vou deixar ela ir se adaptando e como estou mudando fisicamente, ela tem reparado. Bom, então aí começa a levantar como fica, né, a questão da prole, da criança que nasce, né, como ela fica numa sociedade que vai discriminar a mãe e também vai discriminar ela. Um outro relato que a gente até usou em um texto que a gente mandou para publicar, eu, o Ale e a Thaís, um homem relatando que passou pela gravidez e que depois que a criança nasceu, ela começou a perceber esses preconceitos e esses estigmas, também na criança, que a criança estava com uma assadura, ela levou a criança em um posto médico, chegando lá, eles pediram um exame de IST, né, para olhar a questão do HIV, porque
E isso vindo dessa estigmatização do vírus com a comunidade LGBT. Enfim, como o professor Gunnar bem disse, é muito complicado analisar esse cenário, né? E pensar a gestação para um homem trans, eu acho que na verdade, esse é quando a gente está falando de homens trans, a gravidez é o que mais vem à tona. A gente tem visto cada vez mais reportagens, jornais, trazendo isso, e tem sido objeto de discussão, tanto na academia quanto em coletivos, mas em questão de homens trans, isso é uma das poucas coisas que está começando a ser visibilizada agora. Tantas outras a gente ainda não está falando nisso, a gente ainda não está pensando. Então, assim, é um novo sujeito que coloca para a gente aí uma forma, até mesmo para nós que estudamos isso, eu acho que coloca, impõe para a gente a necessidade de se repensar aí nas nossas categorias do direito, da medicina, enfim. Sobre o texto, era basicamente isso, eu queria trazer esses relatos, mas para que a gente pudesse discutir aqui mesmo. Então eu queria saber assim, o que vocês acham da temática, do texto em si, quem pôde ler. Se puderem participar, vai ser muito legal. E queria também saber, o pessoal que acompanhou mais durante o semestre, como é que vocês acharam da dinâmica, né, do planejamento. Mas vamos lá, Gunnar. Nossa, ouvindo você trazer esse relato, Saulo, e pensando na saúde da população trans, a gente precisava ter na universidade uma disciplina sobre gênero e saúde, sobre sexualidade, saúde, sobre sei lá qual nome que a gente daria. Mas assim, as pessoas saem da universidade sem estar preparadas para lidar com esse público. Sejam enfermeiros, médicos, eles não sabem como lidar. Não estou nem falando da galera do século passado. Quem está atendendo hoje tem 40 anos é do século passado, então nem conviveu com isso. Diferente da geração dos 20 e poucos, que já consegue compreender a multiplicidade de gêneros. Mas a galera que tem 40, 50 anos, filho, essa daí não quer nem aprender, né? Não quer nem pensar nessa possibilidade, né? Então, realmente a gente vai precisar quebrar um grande paradigma aí. E já que não tem nada para fazer, vou ter que começar a pensar em propor uma disciplina, né? A gente está fazendo reforma curricular e a gente vai ter que começar a pensar nisso, uma disciplina sobre gênero, sexualidade e saúde, porque ele não pode ser da universidade sem estar preparado para o que vai encontrar, né? Pois é, Gunnar, a gente, na UFMG existe uma proposta assim, o pessoal se reuniu e eles têm feito uma disciplina transversal. Ela é ofertada por professores de vários cursos, inclusive meu ex-orientador é um dos que oferta, e ela é transversal, ela é ofertada em todos os cursos. Uma coisa que eu acho que a gente pode pensar também para o FOP é isso, viu? É da gente pensar em uma disciplina assim que seja transversal. Quem sabe essa disciplina é o FRJ, a gente não pode pensá-la de uma forma híbrida e propor com pessoas de cá e de lá, que eu acho absolutamente inaceitável que alguém, seja da área do direito, seja das áreas da medicina, hoje em dia se forme sem ter conhecimento dessas coisas. E é isso, não tem, não sabem, é surreal. A Thaís e o Saulo trouxeram um estudo colocaram, inclusive, nesse texto, mostrando isso. Eu já tinha lido um texto falando, isso lá em 2019, falando sobre formando de medicina lá no Nordeste, também a mesma história. Então, assim, é bizarro essa situação. Não é só isso, né? Viola o direito à saúde, viola trocentos direitos, na verdade, né, pessoal? Bom, Fabiana, deixa eu só ler o que a Fabiana escreveu, que eu acho. A Fabiana está dizendo que um amigo teve no prontuário de atendimento para tratamento hormonal escrito para suspeita clínica. Ah, porque ele era trans. Bizarro demais. Que é legal você trazer isso para lá, para a gente poder até usar nas nossas publicações. Pessoal, eu queria, na verdade, agradecer a Thaís e o Saulo, a condução aí dos trabalhos durante esse semestre, fizeram todo um planejamento prévio, a lista dos textos esteve disponível desde o início aí, acho que foi muito bom para poder todo mundo saber exatamente como é que iam ser conduzidas aí as reuniões, então eu queria agradecer demais. A gente vai encerrar, eu vou até encerrar aqui a gravação, a gente vai encerrar por esse semestre, por esse ano. Estamos todos e todas aí bastante
cansados, né?